Enquanto ele estava fazendo isso, os dias fora da torre passavam de forma diferente. O tempo vai passando, vai tudo indo mais rápido e o Fan continua ali. Ele estava tentando chegar até a segunda camada. Chegando lá, ele conseguiu sentir o quão extrema era a diferença das camadas. Os seus poderes atingiram o nível 2 do nível intermediário em pouquíssimo tempo. Mas o maior problema é que o consumo de energia aumentou muito mais. Ele tinha apenas mais um dia para ficar ali, mas ele resolveu dar um esforço a mais para chegar na próxima camada, que é a terceira, e os passos dele vão ficando cada vez mais pesados. Isso fez ele ficar com a visão turva, e ele quase começou a desistir. Mas ele continuou firme e viu que valia muito a pena tudo isso, porque a velocidade do desenvolvimento aumentou em 200 vezes mais. Ele conseguiu subir até mais uma camada, e nós vemos ele saindo da torre com uma cara de mal. O cara tava lá fora esperando por ele, e ele tava com inveja e chocado ao mesmo tempo. O Fan diz que ele atingiu até a terceira camada. No momento que ele chega em casa, ele viu a Mo meditando. Ela conseguiu perceber a velocidade que o Fan estava conseguindo se desenvolver. Então ela assumiu que ele estava fazendo isso para a avaliação principal que ele iria fazer. Mas a real é que ele já tinha se esquecido dessa avaliação. Ela disse que ele deveria focar nisso, porque assim ele vai poder entrar no campus principal ou ele vai ficar no campus para novato por durante mais uns 3 anos. Ele de fato concordou com ela, mas ela ainda assim fica preocupada com o culto que estava atrás dele. Então alguns dias se passaram e nós vemos o reitor. Ele estava fazendo uma avaliação do campus principal. Ele passou tudo que os alunos precisariam fazer e que mais uma vez uma das recompensas seria em treinar na torre que o Fan foi. Os alunos viram como aquilo era excepcional e aumentaria muito a força deles. Então os alunos vão poder formar equipes para poder cumprir certas tarefas. Depois de juntar todos os alunos para fazerem tarefas que o reitor mandou para conseguir cumprir o objetivo de todos os alunos para o teste que eles estavam fazendo para entrar na faculdade na parte superior e não ficar com os novatos, uma amiga do Fan elogiou ele e faz até um charminho nele. Ela queria convencer o Fan a ficar na sua equipe, mas não dá em nada. Por mais que o Fan curta muito as mulheres e ele sempre gade de vez em quando, não foi dessa vez que ela conseguiu convencer ele. Mas não era por conta dela, e sim porque o Fan sabia que ele estava correndo perigo. Ele estava na mira do culto e ele não queria deixar mais ninguém em perigo. O Fan então usou todo o seu status de caçador para ter os relatórios de quaisquer grandes quantidades de carnes que foram roubadas. Isso levou ele até um lugar onde ele encontrou algumas das peles que foram roubadas e elas já estavam se desfazendo. Isso mostrava que eles já tinham saído dali já fazia alguns dias. Ao mesmo tempo, nós vemos uma das alunas caindo em uma armadilha do culto. O resultado disso foi a menina sendo comida pela criatura do membro do culto. Agora, nós vamos para um homem que se chama Zhao Ting. Confundiram ele com o Fan. Os membros do culto apareceram ali e começaram a brigar com ele. O Ting usa o seu poder do relâmpago, mas ele foi derrotado e levado pelos membros do culto com facilidade. Os monstros foram mandados para matar a menina que viu isso, que era a namorada dele. O nome dela é Lulu. Ela estava prestes a ser destruída pelo monstro, mas o Fan chegou com seu arquilobo e conseguiu salvar ela. O membro do culto estava bem confiante de que iria derrotar o Fan, porque ele tinha Malemar nível médio. Só que o Fan mostrou o seu novo poder que causou um dano massivo em tudo que tinha ao seu redor. Ele estava em desvantagem porque tinham muitas criaturas, mas a Lulu só fica vendo o quão poderoso o Fan é usando todo aquele seu poder excepcional. O Fan tá evoluindo demais. Ele diz que não vai ter piedade do culto. Então o Fan levou a Lulu para um local mais seguro e ela só consegue dizer que o Zhao Ting foi capturado. Então nós conseguimos ver o Yu Yang prometendo dar pro Ting um tratamento muito especial. Ele estava bem confiante de que o Fan vai vir salvar ele, mas o Ting só pergunta se o Yu Yang estava com medo, já que um monstro horrível como ele vai ter uma morte terrível. Só que o Yang só falou que logo o Ting vai se tornar algo ainda mais hediondo do que ele e vai se arrepender da sua própria existência. Assim, os dias começaram a se passar e nós estamos a uma semana depois desse ocorrido. A Shai fica bem chateada ao ver que o Fan não voltou para casa na noite passada.
A Mu pergunta para ele sobre o progresso de encontrar o culto, mas aparentemente esse era o primeiro passo, porque eles vão ter que pegar os monstros deles e levar para uma gaiola de domesticação para completar uma tarefa do teste que eles estavam fazendo para a faculdade. Eles precisavam pegar uma criatura assim. A Shai não acredita que os alunos conseguiriam fazer isso, mas elas se lembram que o Fan era simplesmente o cara que conseguiu pegar os recursos de todos os membros da escola. Então de boa, o Fan vai conseguir. O Fan percebeu que o teste não era tanto sobre capturar um monstro, era na verdade sobre uma batalha entre os estudantes. O Fan visitou a Lulu, que estava doida querendo procurar o Tink, mas o Fan disse para ela que ela precisava descansar para se recuperar, e ele tem procurado bastante por ele. Ela se culpa por não ter conseguido ajudar o Tink, e explica que eles estavam naquele lugar porque eles receberam uma dica de um dos alunos sobre um monstro que eles poderiam capturar. Então o Fan percebeu que provavelmente esse aluno pode ter dado pistas falsas e fica se perguntando se o culto já se infiltrou na escola. Então nessa noite ela se lembra do nome do aluno que deu as dicas. O nome era Fu, e ela se assusta quando vê um monstro na sua janela. A Lulu corre, mas o monstro vai atrás dela nesse exato momento. Mas um dos monstros que estava ali se vira contra os outros monstros e mata eles. Assim ele foi até a Lulu e enxuga suas lágrimas. O Yuang estava de longe vendo isso e fica surpreso ao ver que um dos seus monstros não quis matar ela. Já em um outro lugar, o Fan finalmente se encontrou com a Tank. Ela avisou que o pessoal do culto estava vindo atrás dele e ele disse que já conseguiu matar vários monstros. Mas ela disse que esses monstros na verdade não eram monstros, eles são humanos que foram amaldiçoados pelo culto. As pessoas que caem na mão deles, infelizmente, são transformadas em monstros. O Fan então percebeu que eles estavam transformando o Tink em um monstro, então provavelmente eles vão saber onde a Lulu mora. A Tang não sabia quem ela era, mas o Fan avisou que era a namorada do Tink, e ao mesmo tempo o Yuang fica impressionado com um monstro que é capaz de se controlar. Para fazer isso era necessário ter uma alma cheia de raiva e ressentimento para conseguir barrar a transformação, mas ele falou que logo as emoções dele vão desaparecer e ele não vai poder parar a transformação, ou seja, é o Tink que já foi transformado. O Yuang mandou ele matar a Lulu. O Tink não consegue manter o controle sobre os efeitos do mestre, e ele dá um golpe na Lulu. Quando a Lulu começou a morrer, ela tentou confortar o Tink, porque ela consegue ver o quanto ele estava sofrendo por estar fazendo aquilo. Ela disse para ele que tá tudo bem, e ela não o culpa por nada, ela sabe que ele não tem culpa. Nesse momento, ela morreu, e o Tink só consegue gritar de tanta dor que ele estava sentindo. O Fan chegou nesse exato momento, e o Tink dá pra ele uma pista com o nome de uma pessoa, e ele implora o Fan pra ele acabar com a sua vida. Mas o Fan se recusa a fazer isso, e ele diz que vai levar ele pra associação mágica pra alguém tentar curar ele. Mas ele se lembrou de uma coisa, a Tang disse que o único capaz de salvar uma criatura que é transformada é a deusa da cura, só que ela foi morta pelo culto, então não tem como salvar ele de nenhum jeito. Assim o Fan decidiu conceder o desejo do Tink e termina o seu sofrimento. O nome na pista que ele deu é Deacon, e a Tank falou que eles poderiam usar isso para encontrar o Salon. Ao mesmo tempo, o Fan estava com sangue nos olhos. Ele então ligou para o seu amigo no exército e o Fan pediu para ele localizar a pessoa no nome para ele. Ao mesmo tempo, a Mu saiu e estava se perguntando por que o Fan revelou a todo mundo que ele capturou o monstro das sombras ao invés de tentar levar ele para a gaiola de boa, sem ter nenhuma interrupção. Como todo mundo sabia disso, eles vão se reunir perto da gaiola para roubar ele. Mas todo mundo fica surpreso ao ver que o monstro que o Fan capturou era o arco-lobo dele. O Yuang, ao mesmo tempo, estava assistindo isso e percebeu que o Fan estava fazendo isso para todos lutarem entre si. Mas eles também pensam que eles poderiam se esconder entre os alunos. Eles acreditavam que a criatura que o Fan levou estava com a água sagrada, e o Yuang estava tentando pegar e matar o Fan. Todos os alunos começam a se matar para conseguir pegar essa criatura, e a briga começou a ficar muito tensa entre os alunos. O caos foi instaurado ali e os instrutores ficaram assistindo como os alunos se comportavam da forma completamente imprudente,
porque eles iriam acabar se matando. Então, eles vão ativar um poder que vai suprimir todos os alunos e eles não vão poder soltar nenhuma magia, nenhum poder. Mas um dos professores avisou que isso vai deixar eles bem vulneráveis ao oculto. O reitor estava disposto a correr esse risco, e o Yang percebeu que os professores de fato não sabiam que eles estavam ali, porque senão eles não teriam feito isso. O Fan também foi enfraquecido nessa treta, e eles acharam que esse é o momento perfeito para matar ele, e o Yang estava esperando exatamente por isso há um bom tempo. Muito obrigado por assistirem a parte de hoje, te espero aqui e até amanhã. Um beijão!